Alunos da Escola Municipal Presidente Washington Luiz relatam que um professor tem feito comentários preconceituosos e homofóbicos contra os estudantes. Segundo eles, não é a primeira vez que isso acontece. Da última vez, o professor o ameaçou. Eu estava na sala junto com outros meninos e tem uma professora lá que eu não posso falar o nome. Aí ela começou a discutir com os meninos lá e botou nós pra fora de sala de aula, falou que eu estava desrespeitando ela. Aí depois ele foi e comprou a briga dela, o professor. Aí ele chegou pra mim e falou assim que não ia ficar barato, que se a escola não resolvesse, ele ia resolver do jeito dele. Falou que ia trazer nós pra polícia e falou que o que nós estava fazendo não era coisa de homem, que era coisa de marginal. Chamando nós de marginal. Toda vez que tem sempre duas pessoas conversando, dois meninos conversando, ele fala que tá namorando, duas meninas conversando, ele fala que tá namorando. É frase, sabe, homofóbica. Outro aluno conta que após o irmão ter sido ameaçado, o professor também o procurou. O meu irmão, a professora discutiu com ele, já tinha até acabado o negócio. Ele chegou pra mim e falou assim que se ninguém resolvesse, ele ia resolver. Coisa que eu não tinha nada a ver com isso. Ele falou pra mim, eu tava dentro da sala de aula, estudando, prestando atenção na aula dele. Ele falou pra mim que eu tava fazendo graça, se eu ia ficar fazendo graça igual o meu irmão. Ele também, o negócio do corintiano. Ele fica falando assim que pra torcer pro Corinthians de verdade, tem que ter passagem na polícia, tem que ser preso, tem que roubar. Além desta situação, os alunos contam que outras falas também foram ditas dentro de sala de aula pelo professor. E essa situação acontece há anos. Dentro da sala de aula ele fica fazendo falas homofóbicas, falando que quem fura a orelha é viado, fica fazendo bullying com os meninos, ele fica zoando os alunos, ele mesmo promove o bullying dentro da sala de aula. O menino fez trança no cabelo, ele falou que o menino estava parecendo a vovózona. Quando eu estudava lá no 7º ano, ele já fazia isso. Eu saí da escola, voltei esse ano e continua a mesma coisa. Após descobrir o que estava acontecendo com os filhos, o pai dos meninos procurou a escola. Meus filhos vieram me relatar o fato ocorrido dentro da escola, onde o professor veio abordar o meu filho mais velho e fazer ameaça referente ao meu filho mais novo, que se a escola não tomasse providência, ele iria tomar providência do jeito dele. E aí, conversando com o meu filho mais novo, ele veio relatar que o professor fez ameaça para ele dentro de sala de aula. Para ele, juntamente com os outros 3 alunos, que ocorreu um problema na semana passada com uma professora, falando que ia tomar as atitudes da forma dele se a escola não resolvesse. E conversando com os meus filhos, eles começaram a me relatar falas problemáticas desse professor, como por exemplo, ele fala de forma coletiva que homem que fura a orelha é viado, ele fala de forma generalizada que todo corintiano é marginal, é ladrão, tem que ser preso. Ele fala de forma generalizada promovendo bullying com os outros alunos, incentivando que os alunos cometam bullying. O professor é para coibir isso e não para promover isso. E por isso eu tive hoje na escola no período da manhã para relatar com a coordenação. E saindo de lá, eu vim aqui na Polícia Militar fazer um boletim de ocorrência no período da manhã, onde não pôde ser feito, porque eu não tinha os dados do professor e a escola me negou passar os dados do professor. Então eu descobri os dados do professor e eu vim agora à tarde, fiz o boletim de ocorrência contra esse professor por ameaça ao meu filho, fiz o boletim de ocorrência por incitação ao ódio, o bullying, o preconceito, a homofobia que ele está promovendo dentro de sala de aula, e estou indo agora para a Secretaria Municipal de Educação conversar com a secretária Maria Helena e levar esse caso para ela também. E ele conta ainda que outros pais também relataram que os filhos passaram por situações parecidas. Entende-se que se ele está fazendo isso com o meu filho, ele já fez com os outros alunos. E conversando com pais, porque aí eu comecei a entrar em contato com os outros pais, os pais têm as mesmas reclamações. Teve uma família que já foi na escola esse ano conversar com a coordenação e esse mesmo professor peitou o próprio aluno na frente dos pais. Então, assim, é um professor que tem falas problemáticas, é um professor que tem atitudes problemáticas. A Secretaria de Educação conta que teve uma reunião com o pai e explica o que será feito. Esse professor foi chamado pela vice-diretora, a diretora está tirando os 3 dias a que ela tinha direito, então ela chamou, conversou
com o pai, fez uma ata, a ata está aí comigo. O pai fez um BO, né? Foi na TV Plan, deu uma entrevista, tudo que ele tem direito de fazer. A reclamação do pai é que um dos professores tem atitudes homofóbicas em relação a seu trabalho em sala de aula. Então, eu tenho que ouvir o pai, pegar a ata do que ele falou, pegar o BO que ele fez na polícia, chamar o professor junto com a direção da escola e ouvir também a direção e o professor. Isso eu vou fazer amanhã e logo depois eu vou tomar uma atitude em relação ao fato que foi bastante desagradável para nós aqui na secretaria hoje. Eu levo a educação muito a sério. A sala de aula é lugar para ensinar, é lugar para ouvir, se o aluno quiser se posicionar, mas não é lugar para o professor jogar, falar, espalhar as suas convicções pessoais. Inara Angra para o Plantão 47.